Vos convido à leitura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Teremos dos versos 33 a 36. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, esse texto aqui é um dos textos mais lindos da literatura mundial, de todos os tempos. Porque ele revela verdades e escrita de forma poética, mas demonstrando uma realidade absoluta e demonstrando o poder de Deus. É de fato um texto muito lindo mesmo, tá? E ele começa abordando a riqueza, tanto da sabedoria como da glória de Deus. E fala, ó profundidade. Quer dizer, o apóstolo Paulo está chamando a atenção como é profunda tanto a sabedoria como a riqueza, como o conhecimento de Deus. Ou seja, ele está exaltando aqui um dos atributos de Deus que é muito importante nós sempre lembrarmos dele. Deus possui toda a sabedoria e todo o conhecimento. É impossível nós tentarmos acompanhar essa sabedoria de Deus e esse conhecimento de Deus. Ou seja, tudo que é obscuro para nós, tudo que nós nem imaginamos, algo que nem existe, Deus tem conhecimento pleno disso tudo. Algo que talvez seja inventado ainda no futuro, ou que o próprio Deus venha trazer à existência ainda um dia. Ele conhece nos mínimos detalhes e profundamente. Quando nós olhamos um texto assim, revelando de forma tão clara essa grandeza de Deus, de profundidade, de conhecimento, parece que os nossos temores, nossas preocupações, elas se desfazem todas. Porque esse Deus que conhece todas as coisas profundamente, ele nos ama de tal forma que ele enviou o próprio Filho para nos resgatar, para que nós estivéssemos sempre com ele, para que fôssemos um povo somente dele. Ou seja, Deus conhece todos os pormenores dos conflitos que podem existir dentro do ser humano. Então o conhecimento de Deus, ele é profundo demais, e o apóstolo Paulo exalta esta profundidade, porque nós sabemos que Deus é sábio e Deus conhece todas as coisas. Nós sabemos disso, que Deus é onisciente. O apóstolo Paulo aqui, ele chama atenção para a intensidade disso, para a profundidade disso. Como Deus, ele tem todo esse conhecimento, quão profundo é isso. Como Deus tem toda essa sabedoria, quão profundo é isso, né? E aqui ele vai dizer, quão insondáveis são os seus juízos. Irmãos, o nosso senso de justiça, ele nunca vai chegar à perfeição. Então, por exemplo, é muito comum nós vermos ímpios, pessoas que não têm um conhecimento de Deus, muitas vezes ofendendo Deus, chamando Deus de injusto, porque aos olhos deles, Deus estaria cometendo uma injustiça. No entanto, a Bíblia ela é contextual, ela é totalmente contextual. Nós não podemos pegar trechos separados da Bíblia e fazer um juízo daquilo, e muito menos pegar os atributos de Deus ou as ações de Deus e julgarmos segundo o nosso senso de justiça.
Porque nós não temos essa profundidade de conhecimento, de sabedoria que Deus tem. E aqui o apóstolo Paulo ele diz que os juízos de Deus são insondáveis. Ou seja, são insondáveis porque o homem ele é corrompido. O homem ele é corrompido pelo pecado. Por mais que o homem seja convertido, por mais que o homem busque a santificação, quando eu falo homem, homem em geral, homem e mulher, né? Quanto mais o homem, mesmo que o homem, por mais que ele busque santificação e ser fiel a Deus, nós ainda estamos com a mente corrompida, com o corpo corrompido, nós ainda estamos sobre a influência desse mundo pecaminoso, muitas vezes, em muitas coisas. Mas Deus não. Deus ele é perfeitamente santo, então os seus juízos, fundamentados na sua santidade, no bem pleno, na bondade plena, né? E também na profundidade do conhecimento, da sabedoria de Deus, que nós não podemos contemplar sequer, muito menos alcançar, certo? Nós não podemos, nós não estamos em posição de avaliar os juízos de Deus. Para nós, os juízos de Deus são insondáveis. Então, muitas coisas que nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos que os homens questionam. Por que Deus fez isso? Nós não estamos em posição de questionar. Por isso, a nossa fé ela é invisível. Nós cremos em Deus, nós cremos nos atributos morais de Deus, né? E sabemos que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Tudo que Deus faz é santo. Então, nós não sabemos quais consequências teriam se Deus não tivesse feito tal coisa. E também as atitudes de Deus mostram o seu poder e mostram que todo mal, todo pecado será condenado severamente. Somente através dos méritos de Cristo estaremos salvos da ira de Deus que há de vir sobre o mundo. Porque Deus odeia tudo que é corrompido, Deus odeia tudo que é pervertido, Deus odeia tudo que é mal, Deus odeia essas coisas, porque Deus é benigno e extremamente santo. Então o homem, ele não tem condições de avaliar os juízos de Deus, simplesmente porque os juízos de Deus são insondáveis. A nossa mente corrompida pelo pecado, por mais que nós sejamos cristãos e tenhamos a mente de Cristo e queremos viver segundo a justiça de Deus, nós ainda estamos neste corpo corrompido. Ainda temos pensamentos maus, ainda temos coisas que nós não sabemos discernir direito, fazer um bom julgamento sobre aquilo tudo, porque nós não temos a plenitude do conhecimento que Deus tem. Então, os juízos de Deus são insondáveis. Então, nós cremos que Deus é justo e fará justiça. Aqueles que sofreram opressão na vida e sofreram injustiças, podem descansar e confiar totalmente nesse Deus, justamente por isso. Porque Deus no passado mostrou a sua glória. E Deus, ele é extremamente justo. E o texto ele continua então dizendo, porque o texto vai dizer no verso 33, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo está exaltando esta profundidade, essa intensidade, essa dimensão incrível de riqueza em sabedoria e conhecimento. E aí então, fundamentado nisso, ele vai dizer, quão insondáveis são os seus juízos, tá? E quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, nós não podemos esquadrinhar os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus nos surpreendem. Por que Deus agiu dessa forma? Por que Deus fez isso? Não seria mais simples, aos nossos olhos, às vezes, nós pensamos assim, não seria mais simples Deus fazer de outra forma? Por exemplo, quando Deus diz que ouviu o clamor do seu povo que estava no cativeiro egípcio. E Deus viu a aflição do seu povo, certo? Deus levantou um libertador, que foi Moisés. Deus não poderia simplesmente libertar eles de uma vez por todas? Condenar o faraó e libertar o povo de uma vez por todas? Deus tinha poder para isso? Tinha. Por que Deus enviou as 10 pragas? Por que todo aquele processo? Por que a abertura do Mar Vermelho? Por que aquela peregrinação no deserto até chegar na Terra Prometida? Por que tudo isso, se Deus poderia ter feito isso de forma mais sucinta aos nossos olhos? Aquela geração viu, aquilo tudo ficou registrado para os cristãos de hoje
saberem e conhecerem esse poder de Deus. Se Deus não tivesse agido daquela forma, nós simplesmente não conheceríamos todo este poder de Deus que Deus tem e que Deus fez sobre a maior nação do mundo naquela época. Então nós temos que entender que os caminhos de Deus são inescrutáveis. Agora sim vai entrar no verso 34 que eu quero abordar com os irmãos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, depois de dizer a profundidade da sabedoria, do conhecimento, como são insondáveis os seus juízos e como são inescrutáveis os seus caminhos, ele fala, o homem não está em condição de avaliar Deus e julgar os atos de Deus. E ele fala, quem conheceu a mente do Senhor? E aí vem aqui, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E é aqui que eu quero abordar neste momento de confissão que nós vamos fazer hoje. Inegavelmente, de certa forma, nós somos influenciados também, mesmo tendo uma linha teológica diferente, nós somos influenciados muitas vezes pela pregação do falso evangelho que se tem no mundo, onde as pessoas dizem que Deus tem que nos restituir de algo. Existe até música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é nosso é a cruz. A única coisa que o ser humano tem, que pertence a ele, é a cruz do Calvário, é a punição. Somente aquela cruz. Porque todas as coisas pertencem a Deus pertence o céu, a terra, toda a plenitude da terra, as pessoas que estão na terra, o que a terra contém, tudo pertence a Deus. Ninguém deu a Deus primeiro para que venha a ser restituído, para que venha a exigir de Deus restituição. Todas as coisas que Deus nos dá é por graça, é por misericórdia. Tudo que Deus nos dá, sejam bens materiais, seja a família, seja a igreja, sejam amigos, tudo pertence a Ele. As pessoas que estão aqui pertencem a Deus. As pessoas que estão lá fora, sejam convertidas ou não, pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. Os animais pertencem a Deus, as árvores pertencem a Deus, a terra que nós pisamos pertence a Deus, a água que nós tomamos pertence a Deus, as frutas que nós comemos pertencem a Deus. Tudo é de Deus. E quem é o homem para pedir restituição a Deus? Mas é um fato que essa influência do falso evangelho pregado no mundo, ou pelo menos no nosso país, influencia muitas vezes a nossa mente. E nós então começamos a exigir de Deus coisas e deixamos de ser gratos, porque nós achamos que aquelas coisas são direito nosso e nós temos que ser restituídos de algo que porventura nós não temos mais. Não, nós devemos agradecer a Deus porque tivemos o que Ele nos deu e podemos pedir a Ele, Senhor, se for possível, pela Tua graça, nos dê novamente algo assim, para que nós possamos usufruir daquilo, seja lá o que for. Mas nunca exigir de Deus uma restituição. Isso é um pecado gravíssimo. Pedir a Deus que nos restitua algo. Quem que deu a Deus primeiro? Né? Ou se o irmão me der uma Bíblia, me der a sua Bíblia, um dia você pode falar assim, não, me restitui ela de volta. Certo? O irmão pode fazer isso. Porque o irmão me deu primeiro, então eu tenho que restituir. Agora, quem que deu alguma coisa para Deus? Para que Deus tenha que restituir a ele, né? Então, irmãos, nós temos que olhar a Deus com admiração, com gratidão por tudo aquilo que Deus nos dá, que Deus nos oferece, né? Porque olha só como termina esse texto. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo está cumprindo aqui o objetivo pelo qual ele e toda a humanidade foi criada, que é glorificar a Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus e não para pedirmos restituições, como se Deus tivesse obrigação ou fosse nosso devedor. Deus não deve nada à humanidade. Tá? Então o texto, depois de dito tudo isto, né? Nós lendo esse texto com calma e serenidade, meditando nele, nós vemos como Deus é grande. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria,
como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, tudo. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então nós vamos fazer uma oração de confissão como ato litúrgico do nosso culto. Nesse momento, temos a oportunidade de confessar. Se porventura houver algum pecado não confessado, teremos a oportunidade de confessar agora. E também, se sentirmos o desejo voluntário, livre, de pedir perdão, caso alguma vez nós tivemos esse pensamento, até mesmo pedimos a Deus que nos restitua algo. E se também o Espírito Santo mostrou aos nossos corações que nós, em algum momento da nossa vida, deixamos de glorificar a Deus, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele pertence todas as coisas. Se alguma vez nós deixamos de glorificar a Deus, dando a Ele a soberania que Ele tem direito, né, nós podemos pedir perdão também. Convido, portanto, a Santa Madre Igreja, uma oração de confissão, uma oração silenciosa. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos. Glorioso e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor. Nesse momento, Deus, onde estamos meditando na sua grandeza, Deus, na profundidade da tua sabedoria, do teu conhecimento, como os teus juízos são tão perfeitos que nós não podemos sequer avaliar, ó Deus. E também, Deus, nesse momento nós entendemos, Deus, que pecamos contra ti muitas vezes, por palavras, ações, pensamentos, omissões, negligências, e lhe pedimos perdão, Deus, por isso. Também nesse momento, Deus, nós pedimos perdão ao Senhor, se algum dia da nossa vida nós esquecemos de glorificar o Senhor, se nós deixamos de glorificar o Senhor. Nós te agradecemos porque assim mesmo o Senhor nos manteve vivos, mas lhe pedimos perdão, Deus, porque fomos criados para glorificá-lo. E pedimos perdão por isso. Também, Deus, nós pedimos perdão, Deus, se alguma vez nós pedimos restituições de algo. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos deu, mesmo que tenha sido por algum tempo. Se for da Tua graça, Deus, algo que nós precisamos ou queremos de volta, nós sabemos que o Senhor pode nos dar graciosamente, porque muito mais do que isso o Senhor tem para nos dar. Mas nunca, de forma nenhuma, Deus, nós vamos pensar mais nessas coisas como restituição, porque nós nunca demos nada ao Senhor para sermos restituídos. Tudo que nós temos, o Senhor nos deu primeiro. Seja até mesmo o nosso sustento, em que tiramos uma parte para ofertar, o Senhor nos deu primeiro. A vida, o Senhor nos deu primeiro. O Senhor nos deu os nossos pais, o Senhor nos deu aqueles que, através do Senhor, preservaram as nossas vidas, aqueles que o Senhor usou para preservar as nossas vidas, seja em proteção de perigos, seja nos alimentando, seja nos medicando quando estivermos enfermos, tudo provém do Senhor, e nós nada temos a restituí-lo. Aliás, nós nada temos que pedir restituição ao Senhor, porque do Senhor provém todo o bem. O Senhor pode nos agraciar com todas as coisas, porque o Senhor é dono de tudo, mas seja feita a sua vontade. Pedimos perdão se alguma vez
fomos enganados pelo falso evangelho e lhe pedimos restituição. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos muito pela bênção do teu perdão, porque somente o Senhor tem poder para perdoar pecados. Muito obrigado, Senhor. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja, louvarmos a Deus com o hino 167. Aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Hino 167. Pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte triste sorte me livraste tu, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Convido a Santa Amada Igreja para meditarmos um pouco acerca do dia do Senhor 25 do nosso catecismo. Nós estudamos os 12 itens do Credo Apostólico, que são um resumo da nossa fé cristã. E agora, o dia do Senhor 25 nos preparará para começarmos a estudar sobre os sacramentos, a saber, existem 2 sacramentos que o Senhor Jesus manteve no seu culto como prática do seu povo: o Santo Batismo e a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos então começar a estudar o porquê, tá? Nós vemos que antes de Cristo, Deus levantou o sacerdócio levítico
e era um sacerdócio muito cerimonial. Haviam muitas figurações ali, muitas cerimônias que o povo deveria praticar. Todas aquelas cerimônias apontavam para Cristo e a igreja. Portanto, não há mais necessidade de todas aquelas cerimônias, né? Então, a palavra, como os irmãos sabem, nos informa que quando muda um sacerdócio, necessariamente há mudança na lei sacerdotal. Então, o sacerdócio levítico está extinto, porque ele conduziu o povo até Cristo. Ao ressuscitar, Cristo assumiu o seu sumo sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Então, o sacerdócio levítico, os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles eram impedidos pela morte de continuar, tá? Então, havia sempre uma mudança de sumos sacerdotes, porque eles eram impedidos pela morte de continuar. Cristo venceu a morte e assumiu o sumo sacerdócio eterno, de forma que esse sacerdócio não mais mudará. Então, havendo a mudança sacerdotal, há necessariamente a transformação de leis sacerdotais, né? Então, as leis sacerdotais do sacerdócio levítico ficaram para trás, porque elas serviam, como o apóstolo Paulo diz, como aio para nos mostrar Cristo. Então, o sacerdócio levítico nos conduziu até Cristo. Após Cristo assumir o seu sumo sacerdócio, o sacerdócio levítico foi extinto e todas aquelas leis, tá? Aquelas leis cerimoniais, sacerdotais. No entanto, Cristo mantém duas cerimônias na sua igreja, que é o Santo Batismo e a Santa Ceia. Então, o dia do Senhor 25, ele vai nos preparar para que possamos entender a partir dos próximos dias do Senhor o porquê Cristo manteve duas cerimônias, uma vez que a fé cristã é uma fé moral e não cerimonial, tá? Porque ele manteve então essas duas cerimônias. Convido a Santa e Amada Igreja à leitura do Dia do Senhor 25, pergunta 65. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Aqui, muito importante, antes de mais nada, nós entendemos duas coisas, tá? A nossa fé vem pelo Espírito Santo, mas não pelo Espírito Santo isolado, como é pregado por aí. As pessoas deturparam tanto isto, que chegam a dizer que não precisa da Bíblia, porque o Espírito Santo revela para essas pessoas a lei, a vontade de Deus e tudo mais, tá? Não, o Espírito Santo e a palavra, que é Cristo, eles atuam juntos de forma harmoniosa e não entram em conflito entre si, porque eles ensinam as mesmas coisas. Então, nós temos a parábola das 10 virgens, que nos mostra que elas tinham as lâmpadas acesas. A lâmpada é a palavra de Deus e ela permanece acesa pelo Espírito Santo. Então, a ação é conjunta, tá? Então, a nossa fé, ela vem do Espírito Santo, que opera em nosso coração pela pregação do Evangelho. Então, não podemos retirar a revelação das Escrituras achando que somente o Espírito Santo estará nos iluminando. Não, porque é uma ação conjunta. Isso é muito importante nós entendermos, porque nós vemos grandes desvios no Evangelho, no falso Evangelho que é pregado lá fora, em que as pessoas atribuem aquelas visões e revelações e atos proféticos e atitudes ao Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo me mandou fazer isso. O Espírito Santo me revelou aquilo. O Espírito Santo... Não, ele nunca vai agir em desacordo com a palavra. Os dois agem juntos, tá? Então, a fé vem pelo Espírito Santo, que opera em nosso coração pela pregação do Evangelho. E aqui vai dizer,
e a fortalece pelo uso dos sacramentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que os dois sacramentos que Cristo manteve são meios de graça. Tá? O que são meios de graça? Aquilo que nos fortalece. A graça de Deus é aquilo que nos salva, certo? A graça de Deus nos alcançou e nos levou a Cristo, nos enxertou em Cristo, tá? As ferramentas que Deus usa para essa graça, nós chamamos, para evidenciar essa graça em nós, né? Nós chamamos de meios de graça, tá? Então, quais são os meios de graça? Leitura bíblica é meio de graça, porque ela nos fortalece, ela nos ensina. Oração é meio de graça, porque nós temos um contato com Deus, podemos reivindicar coisas, pedir perdão, pedir ajuda, pedir soluções para a nossa vida e tudo mais. Isso é meio de graça, tá? Jejum, né? Aqueles que podem fazer jejum de alguma coisa, abstenção de alguma coisa, não como moeda de troca a Deus, mas numa consagração pessoal a Deus, isso é meio de graça também, porque nos fortalece na comunhão com Deus, tá? E os sacramentos, eles são meios de graça também, a saber, o santo batismo, que é o nosso selo, que fazemos parte do corpo de Cristo, tá? E a Santa Ceia, que é a comunhão que manifestamos com Cristo e os irmãos ao mesmo tempo, e a igreja, tá? Isso tudo nos fortalece porque são meios de graça, tá bom? Lembrando que os sacramentos não salvam, assim como a lei que nós observamos, os 10 mandamentos, não podem nos justificar. A lei não pode, só Cristo justifica, só Cristo salva, tá? Mas essas coisas têm a sua importância na fé cristã. A lei tem a sua importância porque nos revela o que é pecado, e nós sabemos que o pecado é a transgressão da lei. Então nós devemos saber qual é a lei para nós não transgredirmos. Mas ela não pode nos salvar, o que nos salva é Cristo. E os sacramentos também não podem nos salvar. Não é pelo fato de participar da Santa Ceia que eu vou ser salvo, ou do batismo, vou ser salvo. Não, vou ser salvo por Cristo. Tá? Pessoas que nunca foram batizadas e nunca comungaram, podem ser salvas por Cristo. Se não der tempo dela se batizar e tudo mais, se converteu, ela será salva. Então não são os sacramentos que salvam, né? Mas são meios que Deus usa para manifestar a sua graça no seu povo. Tá entendido, né? Isso aí, tá? Pergunta 66. O que são os sacramentos? Resposta. Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis, tá? Então veja, nossa fé é uma fé invisível. Tá? Nós cremos num Deus santo, perfeito, que no entanto nós não vemos. E Deus nem permite que se faça imagem dele, porque não há nada que se possa comparar a ele, absolutamente nada. Tá? É um pecado gravíssimo tentar comparar Deus com alguma coisa, comparar Cristo com um homem, o Espírito Santo com uma pomba, Deus com um homem lá, velhinho, sentado no trono. Tudo isso é absurdo, porque essas coisas não podem representar Deus, né? Deus é incomparável, ninguém pode comparar Deus com nada. No entanto, os sinais da ação que Deus fez em salvar o seu povo são visíveis, e por isso então ele mantém esses dois sacramentos, de forma a nos ensinar, de forma visível, o que ele fez. Então, tanto o santo batismo é um sinal visível do que Deus fez conosco, que nós estamos demonstrando, como a Santa Ceia é um sinal visível, que somos corpo de Cristo e que estamos demonstrando publicamente. Nós estamos mostrando isso para o mundo, tá? São sinais visíveis. Esses sinais são selos, tá? Somos selados por Deus, né? E são santos. Por isso eles não podem ser praticados de forma inconsequente, sem discernirmos o que estão fazendo, né? O rebatismo, que nós vemos muito por aí, em muitas igrejas, né? Não, nós devemos, isso aí é coisa santa e séria, esses sacramentos. Então eles devem ser preservados na sua santidade e mostrado para o mundo a ação de Deus por nós, tá? Então o que são os sacramentos? Pergunta 66. Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis, foram instituídos por Deus
para que, pelo uso deles, ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. Tanto a ministração da Santa Ceia como o Santo Batismo, eles pregam o Evangelho de forma visível, tá? Porque os atos que estão acontecendo ali são ações que são declaradas no Evangelho. Esta é a promessa que Deus nos concede graciosamente, perdão de pecados e vida eterna, por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Então são sinais que Deus fez isso em nós. Veja, não é o fato de participar ou não participar que vai definir que nós somos salvos ou não. Não é o fato de batizar ou não batizar que vai definir se somos salvos ou não. Mas o batismo e a Santa Ceia, certo, do Senhor, elas são sinais para o mundo, tá? Que Deus nos concede graciosamente perdão dos pecados e vida eterna por causa do único sacrifício da cruz. O batismo vai mostrar que Deus nos concedeu perdão, né? E a Santa Ceia vai nos mostrar que Cristo deu seu corpo, deu seu sangue, né? Para que nós fôssemos um, em unidade com Ele, vivendo com Ele, tá? Claro que nós devemos nos esforçar para participar dos dois. Quem não foi batizado deve preparar-se para o batismo, tá? E o cristão deve preparar-se para comungar a Santa Ceia. Pergunta 67. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como a única base para a nossa salvação? Resposta: sim. Pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Ou seja, é tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Então todas as coisas mostram Cristo, o que Cristo fez. Tá? É por isso que um sermão cristão, isso foi corrigido na Reforma do século XVI. Um sermão cristão deve falar de Cristo. Mesmo que se pregue sobre Caim e Abel, sobre Débora, sobre Paulo e Pedro, Cristo tem que estar no sermão. Temos que ver a cristologia da passagem e Cristo deve estar no sermão. Porque Cristo é tudo. O Evangelho é sobre Cristo. A Bíblia é sobre Cristo. A vida é sobre Cristo. Né? Nele nós nos movemos. É Ele que vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. É Ele que vai fazer isso. Ele que vai conduzir alguns para a vida de alegria e felicidade no paraíso de Deus e condenar outros ao inferno. É Ele que vai fazer. Tá? Então, esses são atributos dele e que ninguém pode tirar dele. Ele que tem autoridade para isso. Tá? Então, essas coisas vão apontar sempre para Cristo. E finalmente a pergunta 68, quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Resposta: 2, o Santo Batismo e a Santa Ceia. A explicação já foi feita no começo, né? A mudança de sacerdócio. Então no sacerdócio atual são instituiu 2 sacramentos na nova aliança, o Santo Batismo e a Santa Ceia. Assim que, se Deus permitir, a partir do próximo dia do Senhor, estaremos estudando então esses 2 sacramentos um pouco mais a fundo, tá? Lembrando que o catecismo ele é importante porque ele ensina todas as doutrinas cristãs do berço, tá? Não é aquele negócio de pegar o bonde andando, como a turma fala de forma popular, né? Não, nós vamos lá no ponto inicial, entramos lá no bonde, tá? E vamos conhecendo tudo, vendo todo o panorama, até o ponto final lá, onde tudo vai terminar. Tá? Então, o catecismo ele nos ensina a doutrina do berço. Por isso, podemos ser bem fundamentados